Nossa saudação aos nossos prezados amigos e amigas internautas. Estamos iniciando o programa A Bíblia Fala, trazendo a Palavra de Deus, os ensinamentos que o nosso Criador nos deixou no Manual do Ser Humano, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Fala tem os trabalhos técnicos de áudio e vídeo do Sr. Aldo Pimentel, com o apoio aqui também da senhora Estela Pimentel, que está presente em nossos estúdios. Esperamos que tudo o que aqui falarmos seja realmente do proveito espiritual dos nossos amigos e amigas internautas. Vamos iniciar com a oração pedindo a presença do Espírito Santo. Grande e poderoso Deus, Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco durante este programa de hoje. Esperamos, Senhor, que possamos ser úteis espiritualmente para os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. O nosso assunto de hoje é a lei de Deus não muda. Infelizmente, milhares de pessoas que se dizem pregadores da palavra de Deus, para terem mais facilidade na conquista de seus seguidores, suprimem, ou seja, cortam ou até alteram, mudam partes dos 10 mandamentos da lei de Deus. E assim pregam, ensinam a seus fiéis em seus trabalhos de evangelização, procurando adaptar a palavra de Deus às tradições, aos costumes do mundo e ensinando doutrinas que são de homens. Muitas pessoas nos dizem que a lei de Deus, os ensinamentos mudaram no Novo Testamento. Isso não é correto, não é certo. Vamos lembrar o que disse Jesus no Evangelho de Mateus sobre mudar e ensinar de maneira errada os mandamentos do nosso Criador. Vejamos em Mateus capítulo 5, versículo 17, que nos diz: Não penseis que vim revogar, anular, abolir a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E continua no versículo 18 do mesmo capítulo 5 de Mateus: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til, o que significa nenhuma letra, nenhum acento jamais passará, jamais será tirado, acrescentado ou mudado da lei, até que tudo se cumpra. E ainda no versículo número 19 nos diz: Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, ou seja, mesmo que seja dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Com relação à tradição e doutrinas que são preceitos de homens, Jesus se manifestou também no livro de Mateus, que é importante a gente levar aos nossos amigos o que Jesus falou lá no capítulo 15, versículo 3. Ele disse: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então Jesus falou para as pessoas que estavam ao seu redor, muitas pessoas até que não acreditavam na palavra de Deus. Lá no capítulo 15, versículo 3, Jesus falou: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E ainda no capítulo 15, versículo 9, ele disse: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esta passagem, esta frase de Jesus, também está no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículos 6 e 9, e também no livro dos Apóstolos, que temos um versículo que fala sobre a obediência a Deus. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram:
Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente pode constatar que por esses versículos aí que nós lemos, realmente a palavra de Deus não pode ser adaptada, ela é imutável, não muda, não pode ser adaptada, ajustada a preceitos e tradições de homens. Em Mateus, no capítulo 22, temos a resposta de Jesus a um fariseu, intérprete da lei, que experimentando lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ainda Jesus complementou em Mateus 22, 38, este é o grande primeiro mandamento. No versículo 29, Jesus disse, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Analisando os 10 mandamentos da lei de Deus, que encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 3 ao 17, podemos constatar que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamentos são aqueles que, quando os transgredimos, desobedecemos, ofendemos somente a Deus. Do quinto ao 10º, além de prejudicarmos ao próximo, também desagradamos a Deus, que ama infinitamente os seus filhos. Então a gente vê que por diversas passagens bíblicas a lei de Deus é imutável. Não há mudança na lei de Deus, não há autorização para que ninguém efetue mudanças nos mandamentos. E temos muitas outras passagens que nos falam sobre a mudança e alterações que foram feitas na lei de Deus. Sem a autorização de Deus, de Jesus, aconteceram mudanças. Nós temos diversos registros na própria história, a gente consultando as enciclopédias, as maiores enciclopédias da história do mundo, nós temos relatos de mudanças que foram feitas na lei de Deus. Por exemplo, vamos à primeira alteração que aconteceu no mandamento da Bíblia, nos versículos 4, 5 e 6. É uma mudança que aconteceu no segundo mandamento. A lei de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a gente vê que o segundo mandamento foi suprimido, foi tirado fora do decálogo, em catecismos e outros livretos que falam sobre a lei de Deus, não como está escrito na Bíblia, mas com as alterações que foram feitas. E esse segundo mandamento foi cortado, foi suprimido, e logicamente que existem religiões que incentivam a fabricação de esculturas, de estátuas, de santos, e que até ganham dinheiro, né, com estas estátuas que são construídas, que são feitas, né? E prestam culto às estátuas e incentivam seus membros, seus fiéis, a prestarem cultos às estátuas. A instituição do culto às imagens, transgredindo a lei de Deus, aconteceu há muitos anos, né? Lá já no ano, vejamos aqui, nós temos um relato aqui que nos fala sobre o ano em que aconteceu esta mudança, né? Transgredindo a lei de Deus. Isto aconteceu, logicamente, contra a vontade do Criador,
que sempre disse, deixou claro que culto somente a ele, né? No Evangelho de Marcos temos diversos relatos e ainda temos em outros evangelhos que foram escritos pelos apóstolos que fala sobre esta mudança na lei de Deus. Então, a primeira alteração foi com relação a tirar fora o segundo mandamento da lei de Deus. A segunda alteração, nós falávamos que a primeira alteração, então, sobre as estátuas, né? E as estátuas começaram a ser construídas, serem feitas e receber culto no ano 787 da nossa era cristã, depois de Cristo, ano 787. E com isso, tirando fora o segundo mandamento, o terceiro mandamento da Bíblia passou a ser o segundo, nesses livretos e catecismos que são publicados. E ainda temos a segunda alteração, que é o quarto mandamento sobre o sábado, né? Que a Bíblia nos manda guardar o sábado como dia de descanso. Mas os autores de certos livros, catecismos e livretos dizem que o que deve ser guardado é o domingo, né? Então, indo em desacordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, com os ensinamentos de Jesus e do nosso Criador. É importante que a gente faça esse estudo sobre as mudanças da lei de Deus, para que saibamos que realmente precisamos obedecer, guardar a lei de Deus. E pela importância, acho também interessante que a gente repetiu um assunto que é bastante falado, né? Deus nos deu os seus mandamentos para que sejam obedecidos e com isso tenhamos uma vida correta e feliz, tornando-nos dignos e merecedores da salvação com que fomos agraciados. Essa salvação que ganhamos com a morte de Cristo na cruz. Porém, com o passar do tempo, os seres humanos foram desviando-se dos ensinamentos divinos e criando seus próprios preceitos e doutrinas, em benefício de suas tradições, dos seus costumes. Já no Antigo Testamento temos relatos de pessoas que por ganância transgrediam a lei de Deus vendendo e comprando no sábado. E isso podemos conferir lendo lá no livro de Enemias, no capítulo 13, do versículo 15 ao 22, que fala sobre este assunto, essa transgressão da lei de Deus, da guarda do sábado, já no Antigo Testamento. Também é interessante a gente ler na Bíblia Sagrada, que está escrito no capítulo 16 do livro de Êxodo, onde conta sobre o maná, aquele pão que Deus mandava do céu para o seu povo que estava no deserto, né? E ainda Deus fez chover do céu o pão durante 40 anos, quando os israelitas saíram lá do Egito e caminhavam no deserto, sendo que o Criador disse a Moisés que o povo deveria colher o maná diariamente, mas no sexto dia da semana deveria colher o dobro do que colhia em cada dia, para que no sétimo dia não fizesse a colheita em respeito ao dia de descanso, sendo que isso aconteceu antes de Deus ter escrito os mandamentos. Antes de entregar a Moisés os mandamentos, o sábado já era guardado e Deus recomendava então que ele mandava o maná diariamente do céu para alimentar as pessoas, e disse que no sexto dia deveriam recolher em dobro para que não recolhessem no dia de descanso que era o sábado, não é? Então isso foi antes ainda de ser escrito, de ser entregue a Moisés as tábuas com os mandamentos. Então a gente vê que existem mudanças, alterações. Nós já vimos duas, então, que foi no segundo mandamento, quando foi deixado de lado esse mandamento para que se prestasse cultos a estátuas. Esta foi a primeira alteração. A segunda, com relação ao sábado, que passou a ser transgredido, passou a ser mudado. E temos a terceira alteração, que logo estaremos falando sobre esta terceira alteração na lei de Deus. Vamos louvar o nosso Deus com um hino
intitulado A Lei do Meu Senhor. Sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. O Senhor ensinamento sempre ali perfeito está, é tão rica em seus preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são. Neles vejo quais espelhos, quanto mal meu coração. Mais que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossa mente com divino resplendor. Muito bem, vamos continuando então com esse nosso assunto hoje sobre as mudanças na lei de Deus. A lei de Deus não muda, mas foram feitas mudanças pelos homens. A terceira alteração, em vista de ter sido cortado o segundo mandamento da lei de Deus, fato já citado anteriormente, a primeira alteração foi então lá com relação a estátuas, cultos a estátuas. E a terceira alteração, então, esse mandamento ficou fora. Então ficamos só com 9 mandamentos. Aí aconteceu a terceira alteração. No 10º mandamento, que nos diz, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, onde estão os 10 mandamentos, diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, como foi feita aquela alteração, tirado o segundo mandamento, ficaríamos só com 9 mandamentos. Aí que foi feita nos livros e catecismos a alteração no 10º mandamento, transformando em 2 mandamentos. Senão teríamos só 9 mandamentos, né? Então ficou assim: não desejar a mulher do próximo, o 9º mandamento, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Isso são mudanças feitas pelo homem. Na Bíblia, como originalmente foi divulgado, foi dado aos homens os 10 mandamentos, não é assim. Apenas foi feita essa mudança, dividido em 2 mandamentos, o 10º, para que completasse os 10 mandamentos, sendo que foi tirado o segundo mandamento da lei de Deus. E a decisão de deixar fora dos mandamentos da lei de Deus, alguns livros que foram divulgados não tinham completamente como está na Bíblia Sagrada, alguns livros ou catecismos. As mudanças foram feitas no 4º e no 10º. Aconteceram para atender principalmente as mudanças, transformando o dia de descanso em domingo, não mais o sábado, e depois o 10º dividindo em 2 mandamentos. E isso aconteceu para atender os interesses de nobres que lideravam o paganismo e infiltraram-se no cristianismo, sendo que o mais influente e poderoso desses personagens, que se entrou no cristianismo mais por um interesse político, o imperador romano Constantino, que no dia 7 de março do ano 321, depois de Cristo, ele publicou oficialmente um edito, ou seja, um decreto chamado de Corpus Juris Civilis Cort, considerado como a lei original e o modelo seguido para todas as leis dominicais, ou seja, a mudança do dia de descanso do sábado para o domingo, que em latim era chamado e venerado, adorado
como Venerabile Dies Solis. O domingo era chamado Venerabile Dies Solis, em latim, que quer dizer dia venerável do sol, pois o sol era o deus dos pagãos, adorado por Constantino, que entrando no cristianismo e impondo a sua vontade, que o Constantino era o imperador romano e Roma naquela época dominava o mundo. Então ele transformou o dia de descanso que Deus deu de sábado para domingo para louvar o deus dos pagãos, que era o deus do sol, né? Então Constantino introduziu no cristianismo, né, impondo a sua vontade, e após construir Constantinopla, que vem do nome dele Constantino, Constantinopla, uma cidade maravilhosa, castelos, para onde ele transferiu o seu império e doou ao papado daquela época a área e o palácio onde hoje é o Vaticano. E esta lei do imperador, mudando o dia de descanso do sábado para o domingo, foi o início da fusão, da união da igreja cristã com o Império Romano. E com isso passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Império Romano. A guarda do sábado como dia de descanso foi abolida, então, pelo Constantino e depois seguida pelos seus amigos do cristianismo, onde ele se introduziu, né? Através do Concílio de Laodiceia, que foi realizado no ano 364, que o chefe do Vaticano também assinou e estabeleceu isso 43 anos depois que Constantino baixou o decreto. Ele assinou também concordando que o dia de descanso deveria ser o domingo e não o sábado. E a história nos relata esses fatos interessantes, né, que a gente pode pesquisar na internet ou através das grandes enciclopédias, né? A história comprova a mudança do dia de descanso dos cristãos do sábado para o domingo, que aconteceu por influência deste poderoso imperador Constantino, já bem recebido no cristianismo por conveniências financeiras e de poder dos líderes cristãos da época, mas Constantino continuava adorando e homenageando o seu deus, o sol. Então a gente vê que foram mudanças feitas na lei de Deus, transgredindo os mandamentos originais que temos na Bíblia, né? Conforme depoimentos, declarações de líderes religiosos que pregam e guardam o domingo, o dia de descanso, assim o fazem como lembrança ou comemoração ao dia da ressurreição de Jesus, e também ensinam que o mandamento para guardar o sábado era só para o período do Antigo Testamento. Mas, de acordo com fatos registrados no Evangelho de Lucas, podemos ver que Jesus morreu na sexta-feira, descansou no seu túmulo no sábado e ressuscitou no domingo. Vamos conferir o que nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 54 e 56, que diz: Era o dia da preparação, sexta-feira, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo por ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então a gente vê que aquelas mulheres que acompanharam tudo o que aconteceu com a crucificação de Jesus na cruz, elas foram preparar aromas e bálsamos para embalsamar o corpo de Jesus, como era comum naquela época, né, quando falecia alguém. E no primeiro dia da semana, que era o domingo, as mulheres, após descansarem no sábado, segundo o mandamento, se dirigiram ao local onde Jesus foi sepultado para passar aromas e bálsamos em seu corpo, como era costume fazer com os mortos naquela época. E ainda no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 1 a 3, nos diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram uma pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então Jesus já havia ressuscitado.
E como prova de que o sábado não deveria ser guardado só no Antigo Testamento, no Novo encontramos diversas passagens que relatam a presença dos apóstolos nas sinagogas e outros lugares para orar e estudar a palavra de Deus, com o povo no sábado, dia que Deus deixou para ser guardado e um dia especial para ser, logicamente, dia de culto e de louvor a Deus, né? Temos muitos versículos na Bíblia, né? E a história mesmo comprova que realmente o dia de descanso que foi dado por Deus foi o sábado, né? É lamentável que as pessoas às vezes não estudam a Bíblia, não vão realmente a fundo para conhecer a situação, né? E ficam obedecendo mandamentos que são de homens, de tradições humanas, né? Muito bem, nós esperamos que os nossos amigos tenham pelo menos captado uma parte daquilo ou todo aquilo que a gente quis falar aqui sobre a guarda do domingo no lugar do sábado. Nós continuamos seguindo a palavra de Deus e guardando o sábado um dia de louvor, de oração, de contato mais direto e mais íntimo com Deus. Vamos com mais um hino louvar o nosso Deus. É o hino Obedecer é Melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso mais a lei guardar. Olhai que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos à sua lei. Obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Muito bem, ouvimos mais esse hino em louvor ao nosso Deus
E estamos chegando ao final de mais um programa A Bíblia Fala, agradecendo a companhia de todos, os nossos amigos internautas. Esperamos que aquilo que aqui divulgamos tenha sido para o vosso proveito espiritual. Obrigado pela vossa companhia, obrigado, seu Aldo Pimentel, nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, a presença aqui com a sua força espiritual da senhora Estela Pimentel. A todos, muito obrigado. E nós esperamos que no próximo programa possamos trazer mais um assunto interessante para todos. Vamos agradecer ao nosso Deus com uma pequena oração. Grande e poderoso Deus, Divino Espírito Santo, agradecemos por esta oportunidade de pregar a sua palavra. Esperamos que aquilo que aqui transmitimos tenha sido do proveito espiritual dos nossos amigos internautas. Esteja conosco, nos dê força, nos dê persistência para que estudemos a sua palavra para saber a verdade. Que a verdade está na Bíblia Sagrada e não nas tradições do mundo. Pedimos e agradecemos tudo em nome do seu amado Filho Jesus. Obrigado, amigos, e fiquem todos com Deus.